Olá, sou Bruna Vitória Borges Bezerra, da turma de História da Matemática e Prática Docente, e esse vídeo é referente à atividade complementar para a primeira VA. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu preparei o vídeo baseado, assim, realmente em papéis aqui, o conteúdo que eu coloquei dessa forma. Então, eu precisarei virar a câmera para poder apresentar e explicar melhor, certo? Iniciaremos com a seguinte questão: como se resolve uma equação do segundo grau por processo geométrico na perspectiva apresentada por Leonardo de Pisa nesse livro? Então, a pergunta originária dessa questão aqui, dessa primeira questão, é o seguinte: em que consiste esse processo? Para a gente ficar situado no que vamos fazer, né? Então, consiste em usar retângulos e quadrados para representar equações do segundo grau. Essa ideia aí de representar equações do segundo grau através de retângulos e quadrados vai ficar mais clara através do seguinte exemplo. Determine a raiz da seguinte equação. Então, a gente tem a equação x ao quadrado mais 8x é igual a 20. Então, a gente pode representar essa equação da seguinte forma: x ao quadrado é representado por esse quadrado aqui de lado x, mais o retângulo que tem lado x e largura 8. Então, para a gente resolver essa equação nessa perspectiva de Leonardo, a gente vai precisar de pegar esse retângulo aqui e dividi-lo em 4 partes. Então, fazendo isso com um retângulo que tem 8 de largura, a gente vai obter, na verdade, 4 outros retângulos de lado 2, que é o que está representado nessa figura aqui. Então, observamos que esse quadrado é o mesmo quadrado desse, de lado x, e aí temos aqui uma nova configuração, que são 4 novos retângulos de lado 2, na verdade, de largura 2 e lado x. Então, para a gente realmente resolver essa equação, a gente vai precisar fazer o seguinte: pegar essa figura aqui e transformá-la em um quadrado. Para isso, é só observar. Se a gente tem que aqui mede 2 e aqui também é 2, então para preencher esse espaço, a gente tem um novo quadradinho aí de lado 2. No mesmo raciocínio, se aqui tem 2, aqui equivale a 2 e aqui mede 2, então a gente tem também um novo quadradinho aqui para completar esse espaço de lado 2. Então, é o que a gente tem nessa seguinte figura aqui. Então, tendo isso, a gente pode perceber que também foi conservado o quadrado aqui de lado x. Então, a gente tem que essa parte aqui azul vale x. E aí, como foram adicionados mais quadrados aqui nas laterais, nas extremidades, a gente vai somar o lado aqui que vale 2 e o lado daqui que vale 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, esse lado aqui do quadrado equivale a x mais 4. Então, para resolver essa equação, a gente vai fazer o seguinte: vai pegar a equação e vai somar em ambos os lados da igualdade, vai somar a quantidade de quadradinhos que foram adicionadas na figura, que é 4 quadradinhos, que são representados por esses quadradinhos amarelos aqui, e 4 vezes a sua área. Então, se a gente sabe que isso é um quadradinho de lado 2, e sabendo que a área do quadrado é dada por L ao quadrado, onde L é o lado, então a gente tem que a área do quadrado, de um quadrado aqui, vai ser 2 ao quadrado. Então, multiplicando pela quantidade de quadradinhos que foram adicionados, a gente tem a seguinte expressão: x ao quadrado mais 8x mais 2 ao quadrado vezes 4 é igual a 20 mais 2 ao quadrado vezes 4. Então, obtemos x ao quadrado mais 8x mais
sabendo que 2 vezes 2 é 4, então a gente tem mais 4 vezes 4 é igual a 20 mais 4 vezes 4. Sabendo que 4 vezes 4 vezes 4 aqui também é 16, então a gente obtém x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a 20 mais 16. Então, a gente tem x ao quadrado mais 8x mais 16 é igual a 20 mais 16, que é igual a 36. Então, olhando para essa expressão aqui, a gente pode ver que ela é dada pelo produto de justamente do lado do quadrado aqui que a gente obteve, x mais 4. Então, o produto de x mais 4 vezes x mais 4 pode ser representado da seguinte forma, né? X mais 4 ao quadrado. Então, substituindo aqui por x mais 4 ao quadrado é igual a 36. Repetindo aqui o outro lado da igualdade. Então, passando esse expoente aqui ao quadrado para o outro lado em forma de raiz, obtemos x mais 4 é igual a raiz de 36, onde raiz de 36 a gente vai considerar apenas o número positivo nesse caso. Então, x mais 4 é igual a 6. Passando o 4 para o outro lado da igualdade, com o sinal trocado, então a gente obtém x é igual a 6 menos 4, onde x é igual a 2. Então, mas será que realmente x igual a 2 satisfaz a equação inicial? A gente observa da seguinte forma, substituindo x igual a 2 realmente na equação que foi dada no início. Então, 2 ao quadrado mais 8 vezes 2 é igual a 20. Vamos lá. 2 ao quadrado realmente é igual a 4. Então, 4 mais 8 vezes 2 é igual a 16. Então, a gente tem que 4 mais 16 realmente é igual a 20. Então, 20 sendo igual a 20, então quer dizer que x igual a 2, ou seja, o valor que a gente encontrou por esse método aqui realmente satisfaz a equação que foi dada. Então, a gente vai olhar agora outro exemplo, no caso, outra equação, que é a seguinte, x ao quadrado menos 4x é igual a 96. A gente vai usar o mesmo raciocínio da questão anterior, da equação anterior, na verdade, e vai representar essa equação por meio de quadrados e retângulos. Então, a gente tem aqui a representação do x ao quadrado, é um quadrado de também lado x, e aqui temos o retângulo, que mede a sua largura 4. Então, pegando o retângulo de lado 4 e dividindo ele em 4 partes, a gente obtém 4 novos retângulos de lado 1. É o que está representado nessa figura aqui. Então, tendo essa configuração aqui, a gente vai precisar pegar essa figura e transformá-la em um quadrado. Para isso, usamos o mesmo artifício. Se sabemos que aqui vale 1 e aqui, esse lado também vale 1, completamos esse espaço com um quadradinho de lado 1. No mesmo raciocínio, nesse espaço, nesse e nesse. Então, obtemos essa configuração aqui. Então, esse lado desse quadrado também vai se expressar da seguinte forma. X, que é esse lado aqui, roxo, é x. E aí, a gente vai levar em consideração o lado do quadrado aqui e o lado desse quadrado, que é 1 mais 1, 2. Só que aqui a equação é negativa. Então, a gente tem que esse lado aqui do quadrado é dada por essa seguinte expressão, x menos 2. Então, usando o mesmo processo da questão anterior, a gente pega a equação inicial e vamos multiplicar pela quantidade de quadrados que foram adicionados à figura, que no caso foram 4, vezes a área desses respectivos quadrados, que no caso é 1 ao quadrado. Então, a gente vai somar em ambos os lados da equação aqui, 1 ao quadrado vezes 4, para não alterar a igualdade, certo?
Então, a gente tem a seguinte expressão: x² menos 4x mais 1² vezes 4 é igual a 96 mais 1² vezes 4. Onde 1² é igual a 1, a gente tem o seguinte: x² menos 4x mais 4 é igual a 96 mais 4. Sabendo que essa expressão aqui, x² menos 4x mais 4, pode ser vista da seguinte forma: x menos 2 vezes x menos 2, que é justamente o lado desse quadrado aqui, a expressão aqui. Então, a gente pode substituir da seguinte forma: x menos 2 ao quadrado é igual a 100, que é 100 é o resultado da soma de 96 mais 4. Então, obtemos a seguinte expressão, né? x² menos 2, x menos 2 ao quadrado, perdão, é igual a 100. E aí, passando esse expoente aqui para o outro lado em forma de raiz, a gente tem x menos 2 é igual a raiz de 100, onde raiz de 100 é igual a 10. Então, a gente tem o seguinte: x menos 2 é igual a 10. Então, pegando o 2 para o outro, passando 2 para o outro lado positivo, a gente tem x é igual a 10 mais 2, onde resulta em x igual a 12. Mas e aí, será que x igual a 12 satisfaz realmente a equação inicial? Veremos. Vamos substituir comigo. 12 ao quadrado menos 4 vezes 12 é igual a 96. É a expressão que está escrita aqui. Então, 12 ao quadrado, sabendo que 12 ao quadrado é igual a 144 e sabendo que 4 vezes 12 é igual a 48, 144 menos 48 é igual a 96. Então, realmente, esse método aqui está garantido. Por quê? Porque o x que a gente encontrou, x igual a 12, e o valor que a gente encontrou para x, sim, satisfaz a equação que foi dada. Então, agora partiremos para o segundo momento dessa apresentação, que vamos abordar o seguinte: como se determina com régua e compasso uma raiz quadrada? Então, iniciaremos traçando um segmento AB de medida qualquer e representamos AB por essa letrinha A. Então, aqui a gente representou aqui o segmento AB de medida qualquer e chamou esse segmento de A. Então, o segundo passo, fazemos um prolongamento de medida 1 em qualquer extremidade. Então, tanto faz a gente prolongar para o lado do B ou para o lado do A. Então, nesse caso aqui, eu prolonguei para o lado do A. Então, esse prolongamento aqui se dá com medida 1 e eu chamei esse pontinho aqui que determina esse prolongamento ser 1, o ponto C. Então, vamos agora achar o ponto médio de CB, o qual chamaremos de ponto M. Então, a gente tem aqui o segmento CB, e para achar o ponto médio desse segmento CB, a gente faz o seguinte: a gente coloca a ponta seca em uma das extremidades. Nesse caso eu fiz, e vai dar no mesmo se você colocar em qualquer uma das extremidades. Eu fiz da seguinte forma: coloquei a ponta seca em B e com a abertura do compasso maior do que a metade de CB, eu botei a ponta seca em B e tracei uma parte do arco aqui. Então, repetimos o processo com a ponta seca em C, com a mesma abertura que a gente fez essa parte do arco aqui, a gente traça a outra parte do arco. Então, a gente encontra essa interseção aqui, onde esse ponto aqui, se a gente traça esse ponto aqui e traça uma reta, onde passa pelo segmento CB, essa interseção dessa reta com o segmento AB é justamente o nosso ponto médio. O ponto médio, no caso, de CB. Então, o passo seguinte é traçarmos a circunferência de raio MB, que, no caso, como M é o ponto médio, a gente pode dizer que a essa circunferência tem raio MB ou MC.
tanto faz, porque CM e MB têm a mesma medida. Então, para a gente traçar essa semicircunferência, a gente vai fazer o seguinte: ponta seca no ponto médio, ou seja, ponta seca no ponto M, a gente vai colocar uma abertura que seja até B, o compasso, nessa abertura aqui, e com ponta seca em M, a gente vai, e ponta normal em B, a gente vai determinar essa circunferência aqui, certo? Então, fazendo isso, a gente vai agora encontrar a reta que é perpendicular a esse segmento aqui, CB, que passa pelo ponto A. Então, para a gente determinar essa reta perpendicular, a gente vai fazer o seguinte. Lembrando que esse prolongamento aqui equivale a 1. Então, com ponta seca em A, a ponta seca do compasso em A, a gente vai fazer o seguinte: a ponta normal em C, a gente vai traçar esse arquinho aqui, essa parte da circunferência aqui. Então, esse ponto aqui, o ponto que intersectar o segmento CB, a gente pode chamar de o ponto D. Então, fazendo isso, a gente vai ter esse ponto aqui, né? Então, para a gente determinar a reta perpendicular passando por A, a gente vai fazer o seguinte: pega C aqui, a gente põe a ponta seca em C, e com a abertura aqui, por exemplo, CD, a gente traça esse arco aqui. Traçou esse arco e faz o mesmo processo com ponta seca em D. Com a mesma abertura, lembrando que tem que ser com a mesma abertura do compasso, a gente põe a ponta seca em D e traça esse arco aqui, essa parte do arco. Essa interseção aqui, a gente marca com um ponto e traçamos uma reta que passa por esse ponto, toque na circunferência e, obviamente, vai ter que passar pelo ponto A, onde está aqui representado pela figura, certo? Então, o ponto que a gente viu que intersectou a semicircunferência, a gente chama de E. Então, dessa forma, a gente encontrou a reta perpendicular ao segmento CB e que passa pelo ponto A. Então, a gente vai ligar os pontos C e B. Vamos ligar esses pontos aqui, C e B, que vai nos configurar um triângulo. E aí, além disso, a gente vai completar a circunferência, certo? Para completar a circunferência, a gente faz a mesma coisa que a gente fez para fazer a semicircunferência aqui. Com ponta seca em M, com abertura MB ou MC, já que M é o ponto médio. Então, a gente vai, com ponta seca em M, a gente vai traçar essa semicircunferência aqui para finalizar a circunferência por completo. Então, a gente tem que, com essa configuração, concluímos que AEC é um triângulo retângulo. O segmento AE se configura como altura relativa a CB, que nesse caso é a hipotenusa. Então, por se tratar de um triângulo retângulo, segue que esse segmento aqui ao quadrado, AE ao quadrado, é igual a CA vezes AB. Então, a gente sabe que esse segmento aqui, ó, CA, mede 1, que foi no início dessa segunda parte, né? Que é como se determina com régua e compasso uma raiz quadrada. A gente construiu esse segmento CA aqui medindo 1. Então, a gente pode substituir aqui. Então, a gente vai obter
AE ao quadrado é igual a 1 vezes AB. Só que AB a gente construiu de uma forma que tem medida qualquer, só que a gente chamou esse AB com a letrinha A. Então, a gente tem A vezes E ao quadrado é igual a 1 vezes A, que é justamente AB. Então, a gente tem a seguinte forma. Se 1 vezes A é igual a A, então AE ao quadrado é igual a A. Pegando esse expoente aqui ao quadrado e botando para o outro lado em formato de raiz, então a gente tem que AE é igual a raiz de A, onde encontramos realmente como achar, como determinar a raiz usando e utilizando régua e compasso.